Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Boa noite, CPTM, boa noite, público em geral, aí para quem está assistindo a live, boa noite para os nossos convidados, o professor André, o professor Alaércio. Queria dar as boas-vindas aí para mais esse Ferrocast que a gente está fazendo da nossa Semana de Inovação, a terceira Semana de Inovação aqui da CPTM. É um prazer estar com vocês aqui e queria já apresentar, sem mais delongas, né, o professor André. Ele é professor doutor, ele é o André Luiz Heleno, coordenador do curso de Engenharia de Produção da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o coordenador do Hub de Cadeias Produtivas da Escola de Engenharia. O Alaércio é professor doutor também, Alaércio Nicoletti Júnior, coordenador do Hub de Sustentabilidade e Inovação da Escola de Engenharia Mackenzie, e ele é diretor também de Sustentabilidade e Inovação lá do Grupo Petrópolis. Bom, eu queria falar um pouco, primeiro, a respeito da inovação. Então, a gente está falando da importância da inovação durante essa terceira semana de inovação aqui para a CPTM, né? Onde a gente fala da transformação da mobilidade, e a inovação ela está muito presente desde 2019 aqui na companhia, né? A gente pensa muito em como fazer as coisas diferentes, como fazer as coisas melhores, para fortalecer, estreitar os laços e, principalmente, melhorar a qualidade de vida do nosso cliente, do nosso passageiro. Tudo isso perpassa não só pelos melhores serviços, pela melhoria contínua, mas também pelas questões sustentáveis, como que a gente pode fazer as coisas de maneiras mais eficientes, utilizando energias limpas, e a CPTM ela está um passo à frente nesse quesito, porque ela
pela natureza da sua operação, ela já opera de forma limpa, né? Nós temos trens totalmente eletrificados e isso é muito importante para que a gente possa estar à frente desse evento. Eu gostaria agora de já colocar nesse bate-papo aí o Alaércio primeiro, então eu gostaria de entender para o Alaércio o que é a inovação lá no Grupo Petrópolis e o que ele pode dizer a respeito disso para a gente. E logo em seguida, o André ele pode emendar falando a respeito da inovação lá na Universidade Mackenzie. Por gentileza. Alaércio, está contigo. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da experiência, da minha experiência profissional, tanto na indústria quanto na academia. No Grupo Petrópolis, nós iniciamos, acho que junto com vocês, em 2019, aí nós iniciamos a carreira de inovação, mas eu tive a felicidade de ter experiências em empresas e universidade com uma cultura muito propensa à inovação. Eu comecei minha carreira profissional lá na Honda Automóveis, uma empresa que também inova, tive uma passagem na França pela Valeo, também outra empresa inovadora, e agora no Grupo Petrópolis nós obviamente, o Grupo Petrópolis é uma empresa que já tem mais de 20 anos, ele trabalha com cervejas, é a maior cervejaria de capital 100% nacional do país, e ela já nasceu com tendo que enfrentar gigantes e por isso já com a inovação no DNA. Quando você fala em inovação de produtos, na época o selo foi a primeira empresa brasileira a colocar o selo na cerveja, mas então em produtos sempre foi uma prioridade. E aí, aproveitando outro ponto seu, Rafael, muito bem colocado, né? Nós somos uma empresa e eu nasci na melhoria contínua, na verdade. Até hoje eu tenho a melhoria contínua da organização dentro da nossa área de inovação. E a melhoria contínua dos processos, dos produtos, isso nos faz inovando gradualmente, nem sempre grandes inovações, mas inovando todo dia. E isso está dentro do DNA, dentro da cultura da empresa, e pelo que eu conheço de vocês, também é mais ou menos o que vocês pregam também, que vocês trabalham, né? Com a inovação sempre nos processos, trabalhar cada vez melhor. E em 2019 nós iniciamos a nossa abertura para a inovação fora dos muros da empresa, indo para as startups, começando a entender esse mundo de startups, esse mundo da inovação aberta, as parcerias que são fundamentais, eu falo no tripé, na tripla hélice, né, parceria empresa, universidade e Estado, né, e governo, e assim a gente só tende a potencializar, a ter cada vez mais rápido melhorias, né. Em 2020, em plena pandemia, nós criamos o LIS, então mais um exemplo aí de inovação, trazendo um exemplo para vocês. O LIS é o nosso Lab de Inovação e Sustentabilidade. Já te convido lá para nos visitar, Rafael, quando quiser. É um ambiente aberto para que a gente possa interagir com o ecossistema. Então, a universidade vai lá, passa o dia lá, trabalha lá, incubamos startups lá. Então, nós temos toda uma dinâmica para receber e trabalhar em conjunto. Acho que, talvez, acredito que vocês também tenham essa vertente, mas a inovação e a sustentabilidade hoje trabalham juntas lá no Grupo Petrópolis. Porque não dá para falar numa sem falar na outra. Né? Não adianta trazer uma inovação revolucionária no motor a combustão. Então, o que a gente precisa é trazer inovações que dizem respeito à sustentabilidade. Uma inovação interessante, porque nem sempre inovação é tecnologia, né? A gente fala de inovação em tecnologia, mas um outro exemplo que eu posso citar, nós trabalhamos junto com a universidade, junto com a Embrapa, junto com outras organizações, para viabilizar a cultura do lúpulo no país.
Então, hoje nós somos o maior plantador de lúpulo do país, por exemplo, para as nossas cervejas. Logicamente que o que nós produzimos não dá ainda para fazer grandes, para fazer uma tiragem só de cerveja, né, uma batelada, com algumas bateladas durante o ano, mas, de toda forma, estou trazendo uma linguagem bem popular aqui para todos entenderem. Se tiver muito popular, me fale, tá bom? Mas, de qualquer forma, o desenvolvimento dessa cultura do lúpulo propicia a redução de CO2, porque a nossa pegada de CO2 acaba reduzindo, porque produzindo ali próximo à empresa, não precisando importar da Alemanha, por exemplo, nós reduzimos em muito o custo de transporte. Então, estamos sempre antenados em todas as fontes possíveis que podem trazer inovação para o grupo com a sustentabilidade. Acho que, como introdução, espero que tenha ficado claro aí nesse primeiro momento. Tá ótimo. Professor André, já passo a palavra para ti aí. Queria só fazer 2 comentários, né? Um técnico, que é com relação à melhoria contínua, né? Eu atuando na inovação agora de forma bem clara, evidente, declarada, eu tenho que trazer à tona minha formação, né? Minha formação acadêmica foi uma especialização em gestão da qualidade e tal, e eu costumo falar para todo mundo que a melhoria contínua, na verdade, ela é a base da inovação. Se a gente não pensa em melhoria contínua, né, se a gente não tem essa visão, a gente não consegue inovar. E o outro ponto é um ponto particular, né, muito me interessa essa produção de lúpulo aí, viu, porque é um assunto que eu gosto bastante também. Vamos só esperar o André conectar novamente aqui, e eu acho que ele caiu da live, mas assim que ele retornar, a gente passa a palavra para ele. André está subindo já, né? Legal. Está me ouvindo? André, sim, estamos ouvindo bem. Conta para a gente aí como que funciona a inovação na universidade, por favor. Bom, Rafael, obrigado aí novamente por tudo, né, pela oportunidade. Bom, na universidade, na verdade, na Mackenzie, né, a princípio, a universidade está enraizada nas nossas ações da universidade, né. A princípio, a inovação ela é o eixo motriz da universidade, né. Todas as nossas ações de pesquisa, ensino, extensão, ela é gerada para gerar a inovação. A inovação justamente é onde vai chegar no final, né, vai chegar para a sociedade as soluções daquilo que nós estamos desenvolvendo na parte de ensino e pesquisa. Tá? Então, principalmente quando a gente pensa então, nas ações do dia a dia da universidade, né? Então, todas essas ações, a inovação é transversal, né? A inovação é o futuro, a gente está sempre buscando em todas as ações do ensino, no dia a dia com os alunos, ensinando o que já existe, né, de conhecimento, e transformando esse conhecimento no futuro. Como que a gente aplica esse conhecimento para estar desenvolvendo as soluções aí, para atender aí as demandas, né, da sociedade que está sempre em transformação aí nessa nossa era aí da transformação digital, né? Muito legal. E aí, antes de passar para a próxima pergunta, uma gafe aqui da minha parte, né? Para quem não me conhece, porque eu esqueci que a gente está falando para o público externo também, eu sou Rafael Bieme, Rafael Bieme Espírito Santo, meu nome completo, eu estou assessor executivo na CPTM hoje, eu atuo numa gerência de compliance e atuo no comitê de inovação aqui da empresa também. E aí, dando continuidade ao nosso papo, né, eu queria saber de vocês dois, porque uma vez que vocês dois estão trabalhando na universidade também, né, o André talvez com um foco muito mais dedicado e o Alaércio dividindo as cadeiras aí, né, entre Grupo Petrópolis e universidade, como que a gente consegue integrar, porque eu sei que vocês já estão fazendo isso, né, como que a gente consegue integrar a inovação na universidade e na organização? Bom, no dia a dia, conforme você comentado, Rafael, no dia a dia, essa integração, ela pode ocorrer de várias formas, né? Mas, basicamente, a gente pode estar integrando isso na sala de aula por meio de participação, não uma palestra, mas participação mesmo, seja possível a gente desenvolver atividades na sala de aula com problemas reais da indústria. Então, o professor Laércio mesmo tem uma disciplina que ele faz isso muito bem, com o projeto de fábrica, por exemplo,
no curso de Engenharia de Produção do Mackenzie, e automaticamente, então, você traz um problema real, e a partir desse problema real, você desenvolve ao longo da disciplina, você desenvolve as soluções, né, para estar apresentando para a indústria ou para as empresas essas soluções. E aí, a pede, como a universidade trabalha por módulo semestral, que essa solução seja casada por problemas multidisciplinares que são desenvolvidos por várias disciplinas de um mesmo semestre. Então, essa é uma das formas. A gente pode pensar também, e talvez seja essa uma inovação do ensino de engenharia na Mackenzie, né, que a gente já está com os seus 127 anos aí, formando engenheiros aí para o Brasil, que é o projetos integradores, né? O projeto integrador, é muito comum numa universidade você ter a visão do aluno inserido na sala de aula, né? Mas a gente pode pensar no protagonismo estudantil, onde o aluno está fora da sala de aula, e desenvolve projetos em horários que é determinado pelo professor, e você tem sempre um grupo de alunos, pouco, não importa o tamanho, mas você tem um grupo de alunos focado naquele problema que ele escolhe. A gente fala do protagonismo, ele escolhe o problema que ele quer desenvolver, tem um professor atuando, tem sempre um problema real com empresas. Então, esses são os projetos integradores que a gente desenvolve ao longo de 20 encontros, né? Normalmente sempre tem uma introdução no início, né? Uma visita ao longo para a gente poder entender melhor o problema das empresas e depois uma solução real. A gente também tem o que é tradicional, talvez, que são os TCC, né? Então, pode desenvolver um trabalho de graduação com um problema real, a gente pode receber esse problema das empresas, desenvolvendo esse trabalho. Eu posso também estar pensando em iniciações científicas, que também é tradicional, mas numa vez nós temos uma outra questão, a iniciações tecnológicas, né? Eu tenho, na verdade, trabalhando no problema conectado diretamente com as empresas, né? E, inclusive, é possível, numa questão de parcerias, que a gente desenvolva programas de iniciação tecnológicas específicos para empresas, né? O que cria, na verdade, uma oportunidade muito grande. A gente também tem o que a gente chama de as ligas estudantis, né? Que são os alunos integrados em temas específicos, por exemplo, na reprodução, sustentabilidade, logística, que está muito conectado com a CPM, eficiência energética, a parte de engenharia do trabalho, internet das coisas, indústria 4.0, então você desenvolve ações para com as empresas, né, vinculadas a esses temas. E, por último, também tem os projetos de pesquisa, né? O relacionamento com a empresa, cada ação que eu comentei com você, a gente tem um grau de entrega, né? Ou seja, é um grau de entrega, um grau de profundidade. E pode chegar ao ponto de a gente fazer projetos de pesquisas a nível de mestrado, a nível mesmo de desenvolver os projetos com pesquisadores, uma vez que a gente tem nossos próprios pesquisadores na escola de engenharia. Já tomando aqui, o André acho que explicou muito bem, né, nós temos um monte, né, várias formas. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo, Rafael? Porque estava muito picotado, André, se der algum problema, talvez a minha internet esteja ruim. Então, o André explicou muito bem, acho que a empresa chegando com um desafio, a gente está aí para ajudar a resolver com o estudo científico, né, com o raciocínio científico aplicado ao problema prático, tá? O André falou aí rapidamente, só falando um pouco de disciplina, depois eu vou mais para a área da indústria, né? Nós tivemos todo semestre eu faço parceria com uma empresa e a gente desenvolve um projeto de fábrica e também, como eu dou sustentabilidade também, e um projeto de sustentabilidade. Esse projeto é desenvolvido por toda a turma durante o semestre e a entrega final é o trabalho para a própria empresa. Então, os próprios colaboradores da empresa vão lá para avaliar os trabalhos. Uma das fábricas virou realidade. Nós montamos uma fábrica de shampoo que hoje, depois nós fomos visitá-la lá, porque depois de 6 meses ela estava pronta lá pelo nosso parceiro empresa. No que tange a empresa, eu acho que é muito importante, a universidade é fundamental, a universidade e o governo. Tá? Nós temos um exemplo claro
que nós tínhamos dificuldades? Não, nós temos um capital empregado na indústria, capital empregado muito grande em peças de reposição, por exemplo. Vocês também devem ter esse problema ali, em dimensões até diferentes. E para substituir as peças, às vezes, se você não tinha peça, você tinha que ter em estoque, porque senão demora, às vezes, um mês para chegar aí, dependendo do país que está vindo. E aí nós começamos a desenvolver, junto com a universidade, com uma startup, uma solução de digitalização e confecção de componentes a partir dessa digitalização. Não era apenas converter, era sim, você pega, você faz um estudo, por isso a universidade ajudou muito, um estudo dos materiais envolvidos, e a gente eu consegui trocar um componente de metal, por exemplo, um rolamento de metal, por um rolamento de plástico de 2 peças, em que só a parte externa ela é substituída, eu não estou com ela aqui, só a parte externa ela é substituída, de tempos em tempos, numa frequência muito menor que, inclusive, a de metal. Então, com um estudo adequado de engenharia, nós conseguimos conceber esse produto. Nosso capital empregado foi lá para baixo, e também, né, fora a agilidade que nós passamos a ter com impressões 3D, impressões em metais, diversas tecnologias nos ajudando. Isso só foi possível com a faculdade, com a universidade, e cito o governo por quê? Porque tudo isso, como foi desenvolvimento e inovação, nós encaixamos na lei do bem, então todos os equipamentos que nós compramos, pagamos com 50% do IPI, no final do ano a gente conseguiu recuperar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, 30% do que foi investido, tanto quer seja em tempo de pessoal, quer seja em equipamento, quer seja todo o desenvolvimento foi subsidiado. E também tem outras parcerias que a universidade pode propiciar. Nós estamos agora, estou me alongando, mas acho que é legal falar mais esse exemplo. Nós lançamos em setembro do ano passado, o André comigo, lá no Grupo Petrópolis, nós lançamos o projeto Circularidade do Vidro, junto com a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, com o Senai, entrou o Embrapi. Então, é um projeto de 5 milhões de reais, onde a empresa vai despender 1/3 disso, 1/3 da empresa, 1/3 do Senai, 1/3 da Embrapi, e com isso, a gente está conseguindo, vai conseguir, o Mackenzie agora está junto como universidade também, além do Senai, como polo científico, né? Ele está ajudando a desenvolver uma solução nacional, uma solução que nasceu de uma viagem nossa, de uma outra parceria, que foi feita lá em novembro do ano passado, nós fomos para a Amazônia, não em Manaus, nós pegamos 1h30 de Manaus até Tefé de avião, depois mais 26 horas sem parar o barco, até lá as comunidades ribeirinhas. E lá a gente pôde ver que o vidro, né, uma época de estiagem, né, e então que o vidro está em todo lugar, né, não se descarta, o vidro vai para o lixão. Lá no caso é uma realidade, ainda temos cerca de 3 mil lixões no país, então o vidro vai para o lixão e fica lá, ninguém não tem interesse econômico, o vidro é pesado, o vidro machuca, porque o caco de vidro machuca, e o vidro é barato, enquanto 1 quilo de lata de alumínio rende R$5 para o catador, 1 quilo de vidro rende menos 20, 30 centavos para o catador. Então, ninguém quer pegar o vidro. E aí, já provocando, desculpe, aproveitando para provocar nós aqui, talvez a gente possa começar a estudar como captar o vidro nos trens, nos locais, porque esse é um material precioso. Para vocês terem uma ideia, nem 5% do vidro volta, das garrafas de vidro voltam para reciclagem. E o que leva as fábricas nacionais, em virtude da necessidade de ter cacos, importar da Bélgica para poder fazer a sua produção. Desculpe, me alonguei demais, mas é que o tema é muito empolgante. Deixa eu falar mais uma coisa, eu trouxe o lúpulo para vocês aqui, ó, só para dar uma olhadinha, não sei se dá para ver. E aqui eu até peguei um pouquinho de... Deu uma saidinha, mas acho que não vai dar para ver. Para ver um pouquinho do lúpulo. Dá sim, dá sim. E é legal que, até então, para quem é do meio cervejeiro, né, sabe que lúpulo era um negócio que até então não tinha aqui no Brasil, né? A gente tinha que importar sempre, caro, tem todas essas questões das emissões de gás carbono, né? Então, muito legal saber que já está acontecendo aqui. Como eu falei, eu quero falar mais a respeito disso. E, poxa, esse insight, essa ideia que você deu agora, Lércio, é incrível, porque
a gente, como eu falei, a gente já está na nossa terceira semana de inovação, né? E na primeira semana de inovação, nós tivemos uma palestra de uma pessoa que foi uma das palestras que marcou bastante a gente, onde a pessoa falava que as estações da CPTM, e não só da CPTM, a gente fala de metrô, via mobilidade, mas como a gente está falando da CPTM aqui, a gente dá o foco na nossa empresa, né? O que a gente fala é que essas estações elas precisam virar hubs de conexão com a sociedade, e não só um hub de mobilidade, que é um dos o nosso principal objetivo, né? A gente ser o elo fundamental aí de conexão da mobilidade. Mas como que a gente pode apoiar, ajudar a sociedade? E esse ponto que você trouxe é extremamente importante. É uma forma, inclusive, talvez, de, por que não, a CPTM gerar uma receita não acessória, né? Uma receita não operacional, aliás. Então, acho que é importante, vamos internalizar essa ideia aí e ver como que a gente pode fazer isso sim, muito legal. Eu queria voltar um pouco na questão da integração que vocês trouxeram, né? Da universidade com as organizações. E eu queria saber, vocês que estão nesse meio, que estão nesse dia a dia, como que vocês enxergam a postura das empresas? E eu vou dizer se, assim, na verdade, o que eu quero saber é se existem algumas barreiras que as empresas colocam, alguns receios que as empresas têm hoje de fazer esse tipo de parceria, porque para mim está muito claro que isso não existe mais, tá? Mas eu acho que algumas empresas, alguns gestores, algumas lideranças podem pensar alguma coisa do tipo assim, poxa, mas aquela turma nem saiu da faculdade ainda, como que eles podem me ajudar, né? Eu estou aqui no meu negócio há 20, 30, 50, 100 anos, e por que eu vou buscar uma pessoa que está lá na faculdade ainda, que sequer pegou o diploma, né? E eu vou trazer a minha opinião aqui para vocês, eu queria ouvir de vocês essa visão, esse sentimento que vocês têm do dia a dia, mas eu acho que essa realidade que a gente tem hoje, né? As barreiras foram quebradas, né? A gente está com uma distância muito mais curta do meio acadêmico para o meio profissional, né? Então, os alunos eles têm uma visão, uma conexão, interação com diversos assuntos, com diversos fatores, eles estão no seu dia a dia estudando, pesquisando, coisa que a maioria das empresas acaba não tendo tempo de fazer, né? São poucas empresas que possuem uma área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, e as empresas elas acabam viciadas nos seus problemas, né? Então a gente acaba não tendo tempo de olhar para o lado, de pensar crítico, de olhar aquele problema e falar, poxa, o que eu posso fazer de melhor aqui, né? Acho que até por isso que esse ramo, essas áreas de inovações, elas estão tão em alta no mercado agora, né? Porque é isso que a gente faz, é parar, olhar, analisar o que eu posso fazer diferente, como que eu posso fazer diferente. Mas eu sinto que pode ter um pouco de receio, né, de fazer essa parceria. Para mim está muito tranquilo, a CPTM está muito tranquila, porque a gente, inclusive, está buscando parcerias aí nesse meio, né? A gente tem um edital que está na praça aí, que é um edital para parcerias com instituições de ensino e pesquisa. Então, a ideia é, até trazendo uma fala que uma pessoa que trabalha lá com a gente insiste muito em dizer, e eu acho que é uma fala muito sábia, né? A CPTM, ela busca hoje o ganha, 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 né? Então, ganha a CPTM, ganha a instituição que está fazendo a parceria com a CPTM, porque nós somos um grande laboratório, e ganha a sociedade, né? Então, é uma tríplice coroa, eu acho que a gente pode chamar desse jeito, né? Que é bastante importante. Então, eu queria passar a palavra agora para o professor André, para ele dizer o que ele pensa a respeito dessa integração aí com os alunos. Bom, você está me ouvindo bem, Rafael? Alô, você está me ouvindo bem, Rafael? Sim. Perfeito. Então, Rafael, perfeito. Essa pergunta, acho que inclusive, é o ponto central, né? Porque na inovação, a inovação é um eixo motriz, né? Então, a gente está buscando, ela é transversal, ela está no nosso dia a dia, ela é o futuro, né? Ela é como a gente se conecta com as soluções do dia a dia. E perceba que, no final das contas, as empresas podem, e aonde tem valor. No final das contas, a grande discussão a inovação é onde você tem o valor agregado.
Nós, como universidade, nossa grande preocupação a gente acaba fornecendo, né, ou desenvolvendo a engenharia de excelência. A engenharia de excelência é um elemento motriz aí das empresas para buscar inovação. Uma mudança cultural e o engenheiro, né, o recém-formado, né, ele pode ter N dificuldades de experiência, mas a formação dele é uma responsabilidade da universidade. Um bom engenheiro, ele é extremamente importante para a sociedade, e as empresas, a princípio, elas são corresponsáveis na formação desse engenheiro. E essa talvez a gente busca, principalmente no nível de ensino, essa corresponsabilidade da formação, porque quanto mais a gente tiver com projetos de parceria com as empresas, mais esse engenheiro, né, vai chegar para as empresas em um patamar de desenvolvimento maior. Então, o conhecimento não é dividido, né, é transformado. Então, a princípio, a gente precisa ter essa questão da geração da sinergia mesmo para trabalhar em universidade, empresa, com os alunos, né, e desenvolvendo aí inovação. Então, existe mesmo essa questão, essa barreira, muitas vezes, ela pode ocorrer por uma questão de tempo, né, o que se espera, né, desse relacionamento. Então, o que a gente sempre comenta é que você não vai desenvolver projetos, um projeto mais profundo e mais rápido, você vai desenvolver um projeto de pesquisa, a gente vai ter que definir pesquisadores, vai definir quem vai estar trabalhando, talvez alunos de mestrado, doutorado, talvez contratação de mão de obra para esses projetos, e esse nível de projeto pode acontecer de você ter propriedade, geração de propriedade intelectual e automaticamente royalties para gerar produtos, e aí é uma relação das empresas, que no caso do Mackenzie é muito bem definido, né? Ou seja, temos as políticas de inovação da universidade, você faz os contratos, NDAs, e aí você tem um projeto mais robusto, falando aí com um grau de desenvolvimento próximo de um produto final mais rápido. Então, é possível você enxergar isso, mas é possível você enxergar a formação mesmo, né? Então, na formação, quanto mais a gente conseguir desenvolver, na formação dificilmente a gente vai estar discutindo projetos aí, apesar de que pode acontecer, a gente teve projeto, por exemplo, uma grande empresa de alimentos, né, que a gente foi com 10 alunos lá, era um programa de logística, a gente acabou tendo muitas informações e fazendo toda a parte de simulação da operação logística dessa empresa. Foi um projeto aí que demorou praticamente 2 anos, com um grupo de 10 alunos, né, uma integração muito forte com relação à empresa, e essa questão, talvez, de você ter o tempo, né? Então, você não vai buscar na universidade projetos que você vai para 1 mês, 2 meses, você tem que buscar um projeto mais estratégico, né? A gente também está com um projeto, por exemplo, uma grande montadora de automóvel, que é justamente a parte de mapeamento das estruturas de abastecimento de carro elétrico no Brasil, né? Como que está hoje a tendência e a discussão de como que vai ser no futuro, né? Então, eu percebo que esses são projetos que você consegue desenvolver em um prazo aí de 4 meses, 6 meses, 1 ano, e automaticamente gera sinergia, porque as empresas estão desenvolvendo outras coisas, e aí a equipe da universidade pode se somar essa equipe de inovação da universidade, da empresa. Então, existem essas barreiras, mas a gente está no dia a dia aqui quebrando essas barreiras, né? A gente fica super feliz até com o edital da CPTM, que a gente vai estar junto com vocês aí. Então, quanto mais a gente conseguir criar essas sinergias, né, é bom para formar um engenheiro de excelência, e esse engenheiro vai ser alguém que vai fazer um agente da transformação da sociedade aí. Legal. Laércio, alguma coisa para acrescentar aí que você pode trazer para a gente? Eu sou um exemplo clássico disso, né? Acho que há algum tempo atrás talvez eu tivesse que escolher ou a indústria ou a universidade, né? Hoje os dois casam juntos, porque eu costumo falar que eu tenho um crachá duplo, né?
Porque eu nunca vou só Grupo Petrópolis ou só Mackenzie. A gente acaba integrando os dois porque é muito positivo. O André bem exemplificou aqui que a gente tem diversas formas. A minha opinião como indústria antes, né, me perdoe aqui, André, a universidade é lenta para desenvolver. E agora, quer dizer, isso não é mais realidade, né? Assim como existe na Europa as parcerias, existe em outros países desenvolvidos, aqui a universidade tem que ser ágil e ela tem tem um estudo de base que pode demorar 2, 5 anos, você tem o hackathon que pode, numa semana, trazer um problema imediato para uma empresa, e, inclusive, em hackathons do Mackenzie, eu não só tive projetos que eu coloquei em prática, como teve alunos que eu contratei a partir daí, eu trouxe para a empresa, porque a gente vê, quando você vai no hackathon, quando você se interage com a universidade, não tem como você não prestar atenção nesses alunos que estão contigo, e se você tiver uma massa boa, forçosamente as empresas também acho que têm esse duplo interesse sempre quando lançam o projeto na universidade, né? Não só desenvolver o problema para o caso concreto, como também identificar potenciais para o seu próprio corpo de colaboradores. Talvez, se me permite, a Falaercio abordou bem do hackathon, é uma quebra de barreira. A gente iniciou essa questão de você parar a universidade, a escola de engenharia, Mackenzie, por uma semana, né, e trazer as empresas para justamente dar esses problemas, né, para a gente, por uma semana, os alunos apresentar essas soluções. Na primeira edição, nós tivemos praticamente participação de 12 empresas. Na primeira edição, ocorre uma vez por ano. Na última edição, tivemos praticamente 32 empresas. Então, as empresas estão começando cada vez mais a estar enxergando a universidade com essa quebra de paradigma aí, buscando sinergia, né? Principalmente, talvez isso um ponto importante, que é o ponto central nosso, é que a inovação nos faz isso, né? A inovação nos empurra para essa integração. Uma coisa, a integração da empresa sempre foi discutida, não é um assunto novo, mas a inovação, ela nos força a sentar na mesma mesa e buscar soluções em conjunto, né? Muito legal. Só fazer um comentário aqui, emendar a última provocação aí para vocês, por conta do nosso horário. Essa coisa da hack é bastante importante mesmo, né? A CPTM em 2021 fez a primeira hack aberta nossa, né? Então, foi uma atitude muito corajosa da CPTM, porque a gente colocou a possibilidade do nosso cliente participar de proposta de solução para dores que é dele mesmo, né? Então, assim, a gente estava aberto a ouvir coisas não tão boas e, no final das contas, a gente só recebeu elogios, né? Todos os nossos clientes elogiaram demais a postura, a propositura da CPTM de estar realmente com a cabeça aberta, pensando diferente. E agora, nessa semana, inclusive, é um evento interno, por isso que não teve divulgação, mas eu acho que conversa bem com isso que a gente está falando e que algo que já foi trazido pelo Laércio na fala dele. A gente está com um desafio que é fruto de uma parceria também que a gente fez com a Almaco, que é a Associação Latino-Americana de Materiais Compostos, onde a gente está pedindo para que as empresas associadas da Almaco desenvolvam produtos para a CPTM. Então, de repente, um produto que ou é muito caro para ser produzido, ou tem alto índice de furto por conta do tipo de material que ele é construído, a gente vai substituir. A ideia é substituir, né, dar o primeiro passo por um material composto, né? E o material composto ele tem maior durabilidade, ele tem uma pegada mais sustentável. Então, isso é muito importante, né? A questão dos desafios e hackatonas é muito importante, não só para a universidade, mas, como o André falou agora, para as empresas. E já estou esperando o convite aí para a CPTM participar da próxima Hacka do Mackenzie, tá? Vamos lá para a última provocação, gente, que eu queria fazer para vocês aí. A gente falou bastante da universidade, da organização, e eu queria fechar pensando na mobilidade mesmo, né? E trazendo essa grande experiência que vocês têm aí de
inovação, universidade, sustentabilidade. Aí a pergunta que eu deixo para vocês dois é como que vocês enxergam essa questão da sustentabilidade e eficiência energética neste contexto da mobilidade. E não só na mobilidade que a gente fala dos trens, mas mobilidade urbana, né? Então a gente está falando do trem, do metrô, do carro, do ônibus, carro voador, que inclusive hoje teve palestra da empresa que está produzindo isso aqui, a subsidiária da Embraer. Então, queria ouvir de vocês aí. Quer começar, Laércio, ou eu sigo aqui? Bom, a parte também interessante, Rafael, como a gente está falando de inovação, ou seja, os dois eixos, né, a inovação transversal, ela afeta inúmeras áreas, né, ou seja, a sustentabilidade chega para nós no século XXI também como um eixo também transversal, que junto com a inovação, não tem hoje como separar mais a palavra de inovação e sustentabilidade, né? Então, ela acaba se juntando aí, criando sinergias entre elas. E aí não tem por onde, né? A gente está, na parte de mobilidade, a gente começa a criar novos negócios, né? Então, a economia circular é uma área que vem para ficar, ou seja, todo movimento, né, como sociedade, a gente tem uma geração de resíduo muito forte, ou seja, século passado foi o século da geração do resíduo, esse aqui é o século da preocupação com essa geração de resíduo. Então, a gente tem desde as soluções de simulação, de tentar reduzir essa geração de resíduo por novas tecnologias, e aí a eficiência energética, ela entra junto, né? Então, eu percebo que eu não fico tripé na mobilidade, né? Eu tenho inovar, eu tenho a parte de sustentabilidade, que é geração de resíduo, eu tenho agora uma preocupação enorme com a parte de eficiência energética, né? Tanto de eficiência energética, de sistemas, eixos, sistemas motores que consumam menos energia, né? Ou seja, que é a base da eficiência energética, a otimização na parte da engenharia de produção, toda a parte de logística, né? Um ponto importante da mobilidade, quanto menos você se mover, melhor, né? Ou seja, quanto mais rápido você se mover, é melhor para todos, né? Chega mais rápido e então, essa inteligência da logística é uma área extremamente importante, ou seja, a Science vem para nós aí para nos ajudar a entender melhor a logística, encontrar soluções mais otimizadas de logística, ou soluções de eficiência, a Data Science mais Indústria 4.0, redução de manutenção, redução de tempo de máquina parada, né, estações paradas, trens parados, né, os semáforos com defeitos, então essa busca de você criar sistemas mais inteligentes, sistemas mais flexíveis, é uma tendência. A questão do resíduo, então, é uma tendência tanto a otimização quanto a questão da circularidade. O Alércio deu um exemplo muito bacana com relação ao nosso projeto, que acho que é o maior projeto que a gente está atuando hoje em dia com o Senai e com o Grupo Petrópolis, que é criar um sistema de, né, ou seja, a gente se gera muito vidro e a gente não consegue fazer com que esse vidro chegue no ponto final e nem que gere crédito no final do processo, né? Então, a logística reversa é uma tendência que vem junto com a economia circular. Com o Data Science, não tem como a gente negar que a gente não sabe mais qual que é o nosso negócio, né? Então, a parte dos dados, das informações, né? Os ecossistemas de informação. Então, imagine todas as estações CPTM, quantas pessoas estão passando lá por dia, o nível de informação, de Big Data que nós temos lá, né? Ou seja, para estar otimizando essa geração de resíduo. E na parte de eficiência energética, a gente pode estar pensando desde, então, da parte de motriz, otimização da parte logística e energias renováveis, né? A gente tem uma questão que são os inventários de mudanças climáticas, né? Que está em evidência, né? Mapeando todas as operações que geram resíduo, quais são os resíduos que eles geram, como que eu compenso esse resíduo, como que eu gero menos resíduo, ou como que eu gero, inclusive, crédito nas minhas operações, né? Então, talvez sejam as principais inquietudes que a universidade está trabalhando nessas áreas de eficiência energética e sustentabilidade, que está conectada com a mobilidade, né? No dia a dia, a mobilidade também, todos aqui passam pela questão da mobilidade, né? Então, acho que esses são os pontos.
a gente tem bastante pontos, conforme eu comentei, e no final das contas a solução é sempre em parceria com as empresas, que é onde está o problema real, né? O problema real está fora do mundo da universidade. Em contrapartida, na universidade a gente tem bastante estudos, então a gente precisa fazer essa integração aí para a gente encontrar essas soluções aí para essas problemáticas da como inovar na área de sustentabilidade e eficiência energética. Só complementando, né, o que o André falou, a gente tem, acho que quando a gente fala da matriz elétrica, de energia elétrica do país é 80% pura, né, 80% verde, né, por causa das hidrelétricas e tudo mais. Então, nós temos um privilégio de produzir energia elétrica de uma forma limpa. Então, o que, com relação à empresa como um todo, eu acho que é sempre importante a melhoria de eficiência, né? A redução de desperdícios, melhoria de eficiência, que o André já tratou também, né? Mas eu queria deixar uma provocação aqui para vocês, mais uma, viu? Rafael, depois você me puxa a orelha se eu estiver falando besteira, mas se eu estiver provocando demais. Mas o Grupo Petrópolis, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu entrei na organização, a gente pagava 11 milhões de reais para alocar nossos resíduos em aterros sanitários. Os mesmos resíduos hoje, como nós somos aterro zero, nós mandamos tudo para reciclagem em novos processos, ele gera uma conta que era negativa de 11 milhões e meio de reais, ela virou positiva em 24 milhões de reais. Só com o destino dos resíduos industriais. Não aumentou o resíduo, pelo contrário, reduziu o resíduo por volume produzido. Lógico, aumentou o volume produzido, mas de toda forma, quer dizer, hoje, uma conta que era deficitária, hoje é positiva. E eu fico imaginando a quantidade de resíduo que passa pelos trens, pelas estações, pelas operações de vocês, e que podem ser convertidos, primeiro, em alguma forma de ser destinados corretamente, não estou nem falando de faturamento aqui, né? Destinado corretamente, e também tem uma outra dica, né, que é hoje existe um estudo todo mundo está estudando para transformar o resíduo em energia, né? Então, talvez ainda não seja 100% viável, não tenhamos soluções 100% viáveis, mas, de toda forma, é um desafio que a gente pode assumir também em algum momento. Então, fica aí os dois desafios aí, só para pimentar um pouquinho a nossa conversa. Eu agradeço demais aí a participação. Muito obrigado. Legal. É bom que a gente vai ter mais tempo para falar a respeito disso depois, mas a CPTM ela já tenta atuar na destinação correta desses resíduos, né? A gente, inclusive, tem gerado boas receitas aí com leilões de materiais inservíveis, né? Por força de lei, a gente tem que seguir os ritos da legislação, a gente tem que fazer o leilão, mas são leilões bem-sucedidos. E a gente com certeza vai falar mais a respeito disso, porque eu sempre parto do princípio de que nada é tão bom que não possa melhorar, um pouco ou muito, né? E eu acho que vocês pensam nessa mesma linha. Gente, a gente chegou ao fim aqui do nosso Ferrocast, né? O Ferrocast é a forma carinhosa que a gente deu para os podcasts aí que estão super na moda, né? Então, o nosso Ferrocast hoje foi a respeito da integração da universidade. A gente está com o professor André, o professor Alaércio, da Universidade Mackenzie. Como que a gente integra a universidade e as organizações para a inovação? Quais são as oportunidades e os desafios? Eu acho que ficou muito claro aqui na fala deles. E eu queria agradecer a presença de vocês, a participação, o tempo, porque a gente sabe que tempo é extremamente valioso nos dias de hoje, né? E queria deixar um convite para todo mundo que está assistindo, para vocês também. A gente tem mais conteúdo para ser disponibilizado, para ser distribuído nos canais aí, no canal oficial da CPTM aqui do YouTube, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã e até sexta-feira. E a gente tem ainda uma feira de tecnologia que está em exposição lá na Barra Funda, no mezanino, onde vocês podem conhecer, inclusive se vocês tiverem a oportunidade de passar lá na Barra Funda, vocês vão conhecer o que a CPTM está fazendo dentro da sua operação de forma real. Está ali, a gente está com a exposição, então a gente tem a nossa estação da Barra Funda no metaverso, consegue entrar no metaverso lá com óculos de realidade virtual.
tem acompanhamento da circulação dos trens, tem o pessoal lá do nosso marketing, tem um time gigante lá, pessoal da segurança que está fazendo acompanhamento com drones. Então, é um trabalho bem legal para vocês conhecerem também. Deixo aqui o boa noite para vocês, reitero o agradecimento e a gente vai conversar mais futuramente. Um abraço, gente. Um abraço, obrigado. Um abraço, muito obrigado, Rafael. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, atingiu o objetivo aí? O que vocês acharam, Rafael? Acho que já saiu.